E a gente tem visto frutos, né, de pessoas que estão buscando o Senhor, que estão buscando o Evangelho, estão sendo evangelizadas através de um simples status no WhatsApp, né, de uma comunicação que foi colocada ali. Mas quantos de nós temos nos valido somente desses atalhos e não estamos buscando na fonte que é Jesus, valorizando o sentar aos pés de Jesus, para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz? Quantos de nós não temos provado disso? E a gente diz que tem comunhão com Deus, mas a gente tem se contentado com muito pouco. Somente com o que muitas vezes é dito aqui nessa plataforma no domingo, ou quando a gente vem num culto de quarta-feira e a gente ouve o ensino com o pastor Valdemar. Mas a gente muitas vezes não tem ido buscar na fonte. E isso não é ruim, a gente ter acesso a todas essas coisas. Mas o que o Senhor tem dito é que Ele quer mais. Não é só isso que Ele quer para a gente. Ele quer ter intimidade com a gente. Ele quer compartilhar o coração dele comigo e com você. Amém? Mas como que eu posso ter esse nível de relacionamento com Jesus se eu não sei o valor que Ele tem para mim? Né? Então eu vou fazer uma dinâmica rapidinho com vocês. Eu vou pedir para que todos vocês fechem os olhos agora. E aí eu quero que vocês se imaginem aí uma pessoa que vocês admiram muito, que vocês gostariam de um dia ter a oportunidade de conhecer essa pessoa pessoalmente. Uma pessoa importante, que tenha muita relevância, uma celebridade. E aqui a gente não está falando de idolatria, não tem nada a ver com isso, tá, gente? É só realmente alguém que você olha e você se inspira. É uma pessoa que é uma inspiração para você, certo? Então, pensa aí nessa pessoa. E aí, imagina que você foi convidado para uma audiência com essa pessoa. Que você vai estar diante dela. Como que você ia se preparar para esse encontro? Pensa aí. Quais seriam as expectativas que iam ser geradas no seu coração para esse encontro? E qual seria a sua reação diante dessa pessoa? Pode abrir os olhos, quem estava de olho aberto. Bom, eu acredito que passou pela cabeça de vocês, se vocês visualizaram essa pessoa, o valor que essa pessoa tem, né? E, automaticamente, a grande oportunidade que seria você estar tendo uma audiência com essa pessoa, de estar diante dela. Não é uma sensação boa? Eu acho que seja. Esse ano eu fui para um congresso de crianças com a Liana, né? E nesse congresso tinham várias pessoas que estariam ministrando lá, e uma delas era a Ana Paula Valadão. E eu gosto demais da Ana Paula Valadão, porque é uma pessoa que me inspira, é uma pessoa que me abençoa muito com as canções dela. E eu fiquei imaginando que eu queria encontrar com ela lá. E foi uma sensação muito boa de encontrar com ela lá, né? Então, gente, Maria de Betânia, ela foi uma mulher que viveu essa experiência e ela soube aproveitar como ninguém. E ela, na palavra, ela é mencionada em 3 momentos. No texto que a gente leu em Lucas 10, quando ela está sentada aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras, certo? A segunda vez que ela é mencionada é no funeral do seu irmão, que era Lázaro. Está lá em João 11. Todo o capítulo ele descreve, né? A gente não vai ler para não tomar muito tempo, mas depois vocês dão uma lida lá em João 11. Mas a gente vai se atentar para os versículos de 28 a 35, que diz assim: E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte, Maria disse-lhe: O mestre está aqui, e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha encontrado o povoado, não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar.
Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Esse é um episódio que, para mim, mostra uma relação muito íntima de Jesus com Maria. Ela chega aos pés de Jesus, ela cai aos pés de Jesus, e o texto diz que Jesus se compadece dela. Ele chora. E é a única citação na Bíblia que fala que Jesus chorou. E aí eu fico imaginando essa cena. Quando eu leio a palavra, eu gosto de imaginar a cena, porque fica mais fácil para eu entender, né? Então, assim, eu imaginando essa cena, eu vi, assim, essa troca de sentimento entre eles, né? A intimidade que Maria tinha cultivado estando aos pés de Jesus. Ali era o lugar da devoção dela. Era onde ela gostava de estar. E o que mais me marcou, analisando essa relação, é que Maria tinha algo no coração dela que chamava a atenção de Jesus. E isso mexe muito comigo, porque eu fiquei me perguntando, Senhor, o que tem no meu coração que te atrai? Que vai atrair o seu olhar para mim? Será que a gente tem se colocado nesse lugar de devoção aos pés de Jesus com o coração queimando de ouvir Ele, de conhecer a Ele, de saber do coração dEle? Maria entendia o valor que Jesus tinha. E a terceira vez que ela é mencionada está em João, capítulo 12, de 1 a 8. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e dado o dinheiro aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. E o que a gente aprende com essa passagem? Eu consigo ver claramente o valor que Jesus tinha para Maria. E o quanto que o seu coração, ele estava rendido. E, para mim, não tem nada mais poderoso do que um coração rendido. E eu acredito que para o Senhor também, porque a palavra fala que Ele não rejeita um coração quebrantado. Amém? E Maria buscava Ele de todo o seu coração. Maria não ficava indiferente à presença de Jesus. E eu fico imaginando que estar ali com Ele, aos pés dEle, poder contemplar o tamanho da sua glória, sem se importar com nada e nem com ninguém, nem com julgamentos, da preocupação de agradar os outros, de fazer uma performance para causar uma boa impressão. A prioridade de Maria era a presença de Jesus. E eu pergunto para a gente essa noite, qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido a nossa resposta à presença de Jesus? Será que a gente tem reconhecido o valor dele? Será que a gente realmente tem vivido aquilo que a gente canta, que ele cresça e que eu diminua? Infelizmente, a gente tem visto que muitos têm perdido o zelo pela presença do Senhor. A gente tem visto que muitos têm entrado num lugar onde a presença do Senhor, ela se faz comum. E eu me vi nesse lugar, muitas vezes. Porque essa palavra, ela me confrontou muito. Ela veio primeiro para mim.
um Deus que é Deus e se fez homem para estar mais perto de mim. E eu muitas vezes uso isso como desculpa para nem dar o valor que ele realmente merece. Maria foi alguém que chamou a atenção de Jesus. Imagina essa cena, gente. Tá ali os 3 irmãos com Jesus, né? E aí a palavra fala que eles ofereceram um jantar ao Senhor. Lázaro tinha 4 dias que ficou morto e havia sido ressuscitado, né? E assim, quando a gente ouve, eu acho que a gente já está tão batido de ouvir essa história que passa um pouquinho despercebido. Mas, gente, sério, vocês já pararam para pensar o que é uma pessoa estar morta 4 dias e ela do nada sai da cova? Eu nem consigo imaginar essa cena, eu vendo essa cena acontecer. Então, assim, para mim, não tem como ficar no senso comum isso. Não tem como ser algo normal, né? E eu imagino o coração daquelas pessoas. A gratidão que estava no coração daquelas pessoas de testemunhar o poder de ressuscitação que Jesus fez ali com eles. Então, eles puderam apreciar a Cristo. E eles fizeram um jantar, eles ofereceram um jantar. E com certeza não foi um jantar. Se fosse na nossa época hoje, com certeza seria a mesa posta mais linda. Eu tenho certeza que eles caprichariam em todos os detalhes. Que eles capricharam em todos os detalhes, né? E aí, vamos imaginar aqui a cena. Está lá descrito no verso 2, né? Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Eles estavam celebrando a ressurreição de Lázaro. Eles estavam celebrando o fato de que o poder de Jesus tinha se manifestado ali na vida deles, né? E Jesus, ele se permitiu ser valorizado por aqueles irmãos. Eu imagino que eles fizeram todo um planejamento para fazer aquele jantar e oferecer ele ao Senhor, como uma forma de agradecer pelo milagre que eles vivenciaram. E Marta, a palavra fala que ela estava ali no lugar que era comum para ela, né? Que era a frente da organização, ela estava cuidando do serviço. Eu imagino que ela devia estar preocupada, que tudo saísse bem, que fosse agradável para todos. Estava ali, Marta representa o nosso serviço, né? E a palavra diz que Lázaro estava sentado à mesa. Lázaro representa para a gente a comunhão. E aí eu fiquei pensando, meditando, como que estava o coração de Lázaro? Porque a gente quase não percebe essa parte da palavra, né? Mas eu fiquei imaginando Lázaro sentado à mesa com Jesus. E eu fico imaginando que ele olhava para Jesus assim com uma admiração boba. Eu acho que eu no lugar dele eu ficaria assim, tipo um bocó, olhando para ele assim, meu Deus. Eu estava morto, literalmente estava morto. E esse homem com quem eu estou sentado à mesa me trouxe a vida. Eu imagino qual era a expectativa do coração de Lázaro nessa cena. Lembra que eu falei para vocês pensarem numa pessoa importante? Lázaro, ele viveu isso. Lázaro e as suas irmãs, eles estavam na audiência do Filho de Deus. Alguém que chamou ele da morte para a vida. Aquele que chamou cada um de nós do lugar de morte para a vida. Aquele que tirou a gente do reino das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho, do seu amor. E de verdade, meus irmãos, eu imagino Lázaro pensando assim, olhando para Jesus e pensando, ele não é qualquer um. Ele merece toda a minha admiração. Ele merece toda a minha atenção e toda a minha devoção. Se imagina no lugar dele. Ele estava recebendo na casa dele o homem que trouxe vida para ele. Amém? Vocês estão aí, gente? Amém. Aleluia. Eu pensei que eu estava pregando só.
Glória a Deus. E o verso 3 diz assim, ó: Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Maria ensina a gente a verdadeira adoração, a adoração de um coração agradecido. Ela entregou ao Senhor o que era devido. E ela pega um perfume de grande valor, que era um perfume muito caro. O frasco, a palavra fala que ele custava 300 denários, e essa quantia ela correspondia aproximadamente a 1 ano de salário. Ou seja, imagina o valor desse perfume. Então ela pega aquilo que ela tem de mais valor e ela presenteia a Jesus. Mas ela não só presenteia Jesus, ela derrama aos pés dele. E a gente viu aqui, né? Hoje os pastores sendo ungidos, e na Bíblia a gente vê muita a questão que os olhos, a Lenícia pegou o óleo e o Eronaldo ungiu os pés dos pastores. E na Bíblia os olhos eles são usados para ungir uma determinada pessoa, e aquilo está, como a pastora Lenícia falou, ligado diretamente à autoridade, né? Então a autoridade com a função que aquela pessoa vai exercer. E Maria, ela poderia ter só embrulhado aquele presente, ter comprado o melhor papel de presente e entregado ele para Jesus. Mas ela foi além. Ela derramou os pés de Jesus. E aí eu pergunto para vocês, e eu perguntei para mim também, e nós, quantas vezes temos feito isso? Temos entregado ao Senhor uma adoração que não nos custa nada? Ou muitas vezes a gente entra no lugar de que eu vou fazer tudo por Jesus. Tudo em nome de Jesus. E aí a gente acha que está fazendo muito por Ele. E eu não estou criticando isso, porque realmente a gente tem que fazer. Mas a gente tem se derramado de verdade diante do valor que Jesus tem. Quantos de nós, meus irmãos, estamos vindo domingo após domingo para cá, nos reunimos, e a gente não tem nenhuma expectativa com a presença de Deus, com aquilo que o Senhor vai fazer? A gente vem para cá sem expectativa nenhuma. Eu vou lá, eu já sei o que eu vou ouvir. Eu nem gosto daquele grupo de louvor da igreja, porque não canto uma música que me agrada. O culto acaba e eu vou embora do jeito que eu entrei. De verdade, isso devia doer nos nossos corações. Oh, Jesus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelo nosso orgulho, Jesus. Nos perdoe pela nossa soberba, Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós ignoramos a Tua presença, a gente se faz tão frio, tão apático, Jesus. Perdão, Jesus. Isso tem que doer no nosso coração, gente. Não tem como a gente ficar indiferente à presença de Jesus, não tem. E se a gente está ficando indiferente, a gente precisa se arrepender. Maria, além de quebrar o frasco, ela se derramou aos pés do Senhor. E ela enxugou com seus cabelos. Ela estava totalmente desprendida.
Ela não se importou com ninguém, com quem ia olhar, com quem, o que iam falar, o que iam pensar dela. Ela ungiu Jesus, enxugou os seus pés. E aquele lugar ficou tomado da adoração de Maria. A gente costuma ver na prática de unção, ungir a cabeça, né? Pelo menos na palavra, a maioria das oportunidades que a gente vê alguém sendo ungido, ele derramava o óleo sobre a cabeça. E Maria expressa o seu amor ao Senhor, derramando aos seus pés aquilo que era mais precioso para ela. E o que é o mais precioso que a gente tem hoje? O que é o mais precioso para você hoje? São os seus recursos? É o seu trabalho? É o seu marido? São os seus filhos? A sua vida? Ah, eu preciso viver a minha vida. É o seu tempo? O que tem ocupado o lugar do seu coração? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Maria amou Jesus com um amor radical. E a Liana falou aqui domingo. Obrigada, Sandria. Eu estou só catarra aqui agora. Faz parte, gente. Pior que eu nem passei rima à prova d'água. Eu devo estar aqui parecendo um sei lá o quê. Mas vamos lá. A Liana falou domingo passado sobre o quanto a gente precisa amar o Senhor de uma maneira radical. Não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe. Nos versos 4 e 5, diz assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. A adoração de Maria, a atitude de Maria, foi condenada por Judas. Ele achou que aquilo era um desperdício. Então, ele já veio logo com os argumentos dele, procurando um argumento lógico. Ah, mas para que derramar esse perfume tão caro de uma vez só? Por que a gente não vendeu? Porque, aliás, por que a gente não vendeu? Ele foi procurar uma finalidade mais útil, né? Por que a gente não vendeu e deu para os pobres? Como se ele realmente tivesse preocupado com os pobres. E nem era isso. Ele estava ali, doido para pegar para ele, né? Aqui a gente pode perceber duas coisas muito importantes. O valor, realmente, que aquele perfume tinha, o quanto que ele era raro e precioso. E o coração, e o quanto o coração de Judas não reconhecia o valor de Jesus. Judas estava dando a sua resposta, porque ele não havia entendido o valor de quem Jesus era, mesmo andando com ele. Judas teve as mesmas oportunidades que Maria, até mais, porque ele era discípulo de Jesus, ele andava com Jesus, ele via os milagres, ele viu Lázaro sendo ressuscitado, ele andava com Jesus, ele era um dos 12, ele estava sempre ali com Jesus. Mas ele não via as coisas da forma correta, porque ele não amava Jesus. E isso me faz pensar na minha atitude de adoração. Esses dias eu li uma frase que dizia assim: não existe adoração passiva. Ou adoramos de todo o coração, ou somos meros espectadores à margem da presença de Deus. Ah, meus irmãos, a gente precisa sair desse lugar onde a gente fica indiferente à presença de Deus. Ela não é uma experiência.
A presença do Senhor não é uma sensação. Me arrepiei. Não é. Ela é o próprio Deus se manifestando. É o próprio Deus se fazendo presente, gente. Como é que a gente pode ficar indiferente a isso? Como é que a gente pode se acostumar com a presença de Deus sem devoção e sem temor? Onde foi que a gente perdeu o zelo pela presença do Senhor? A gente é muito orgulhoso. A gente quer entregar para o Senhor uma adoração que satisfaça a nós mesmos. Que satisfaça os meus desejos, as minhas vontades. Mas a gente não pensa em agradar o coração de Deus. Quantas vezes a gente parou para perguntar ao Senhor: Senhor, como o Senhor deseja ser adorado? Qual a canção que o Senhor quer ouvir dos meus lábios? Qual é a oração que o Senhor está fazendo para eu me juntar com o Senhor? Quantas vezes? Eu faço parte do time de louvor da igreja, né? E muitas vezes a gente fica preocupado em levar as pessoas a adorar. Mas está errado. A gente não tem que se preocupar a gente tem que se preocupar em como Ele quer ser adorado. Porque quando a gente adorar Ele com o coração, Ele vai vir. E Ele vai atrair as pessoas. Não somos nós. A palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Mas não é qualquer louvor. Não se iluda. Ele vai habitar no meio do louvor, onde Ele é o centro. E não as minhas vontades. Não o que eu quero ouvir. Não o que eu quero cantar. É no que Ele é entronizado. É onde Ele é engrandecido. É onde Ele é o centro. Aí então Ele vem. E somente Ele pode suprir as nossas necessidades. E Judas não entendeu o valor de Jesus. A gente ainda está muito preocupado em satisfazer os prazeres da nossa carne, as nossas ambições, o que eu quero. Afinal de contas, o que a gente ouve aí é que a gente precisa ser feliz, né? Quem é que está no trono do nosso coração? Os valores de Judas eram profundamente diferentes de Maria, Marta e Lázaro, pois ele não entendeu que em Cristo tinha o poder da ressurreição. Ele não havia compreendido que ele era o Filho de Deus. No verso 7, Jesus respondeu: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus está dizendo: ei, não mexa com a fé dela. Não mexa com a devoção dela. Não mexa com a admiração que ela tem por mim, porque isso agrada o meu coração. Não mexa com a alegria que ela tem de estar na minha presença. E é esse lugar, meus irmãos, que o Senhor quer nos atrair. Mas será que hoje Ele pode falar a mesma coisa de nós? Judas estava preocupado com o dinheiro dele. A intenção do coração dele era totalmente oposta ao de Maria. As ambições dele estavam no lugar de Deus. E nós? Será que a nossa vida está alinhada com o valor que Cristo tem? Hoje, realmente, eu quero trazer para vocês essa reflexão. Será que a gente tem bebido da fonte, diretamente da fonte? Ou a gente está só querendo beber a água da vida, mas a gente não está indo na fonte? Porque tem uma diferença. Maria foi alguém que valorizou a Cristo.
Ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras, para ter comunhão com Ele, para chorar com Ele. Maria considerava o Senhor mais importante que toda e qualquer coisa dessa vida. E que, para ela, o mais importante era manifestar esse amor, custasse isso que custasse. Ela compreendia muito sobre o amor de Jesus, sobre quem era Jesus. Ela o viu como ressurreição e a vida, e já havia experimentado do seu amor. Esse era o conhecimento repleto de fé. Isso causava nela um amor cheio de gratidão. Não pode existir um amor verdadeiro a Cristo se a gente não conhece a Ele. E, meus irmãos, existe uma urgência no coração de Deus. E o Heronaldo começou hoje o culto falando sobre isso. Tem uma urgência no coração do Senhor que Ele quer compartilhar com a gente. Ele deseja ter amigos que se assentem aos seus pés e perguntem: Senhor, o que está no seu coração? Ele tem urgência em encontrar pessoas que estão preocupadas em ouvir o que Ele tem para falar. Em ouvir o seu coração e obedecer ao que Ele está falando. Porque muitos ouvem, mas não obedecem. Maria era uma pessoa que estava atenta ao que Jesus falava. O coração dela estava atento ao que Ele dizia. E a nossa alegria precisa estar em ouvir a voz de Deus. A nossa satisfação, ela tem que estar em ouvir a palavra de Deus. A gente tem que ter prazer na palavra do Senhor. Nosso prazer precisa estar em ser alimentados pela palavra. O Heronaldo falou aqui. A gente precisa criar o hábito da palavra e eu trago isso para a minha vida. Como eu tenho perdido tempo onde eu podia estar desfrutando da presença de Jesus. Quer conhecer a voz de Deus, quer ouvir o que Ele tem para falar, quer conhecer o coração dEle, vai meditar na palavra. A gente tem falado tanto que Jesus está voltando. Da igreja dos últimos tempos. E realmente a gente tem vivido dias maus, né? Os dias são maus mesmo e vão ficar cada vez pior. E, meus irmãos, só vai ficar de pé e só vai permanecer de pé aqueles que conhecem o Senhor. Aqueles que têm autoridade a partir do lugar de conhecimento de quem Deus é. Em Efésios 1:17 diz: E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Como devem conhecer, como eu acho? Como o pastor acha? Não. A gente precisa buscar conhecer a Deus através da revelação de Jesus. Senhor, o que é que o Senhor está sentindo? O que é que o Senhor está falando? O que é? Sabe o que Ele está falando? Entre outras tantas coisas. Se preocupem em me conhecer e prosseguir em me conhecer. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. A gente precisa conhecer a Deus. Ele quer compartilhar o coração dEle com a gente. Ele quer nos dar alimento sólido. Chega da gente ficar bebendo leitinho, gente. A gente precisa amadurecer. Senhor, o que o Senhor pensa? O que o Senhor sente? É só isso que vai nos sustentar nos últimos dias. A gente conhecer a Deus. A gente precisa amadurecer. Ter um relacionamento com Deus.
A gente fala muito que quer ser usado por Deus. E eu aprendi esses dias que está errado. Eu não quero mais ser usada por Deus. Porque imagine, você que é casado, você gostaria de ser usado pela sua mulher, né, Lohane? Não, gente. O Senhor, Ele quer um relacionamento com a gente. A gente foi criado para um relacionamento. Senhor, me mostra quem você é. E eu já estou acabando, gente. E eu queria, nessa hora, convidar vocês a não ficarem de pé, mas se colocar de joelhos. Eu não sei quando foi aqueles que podem, tá? Eu não sei qual foi a última vez que você se prostrou diante do Senhor, diante do Pai. E se você precisa, nessa noite, se arrepender da sua independência, do seu orgulho, faça isso agora, nessa hora, meu irmão. Senhor, eu me arrependo, Deus. Eu me arrependo, Senhor, de todas as vezes em que eu gastei o meu tempo, Senhor, com coisas que não te agradam. Que eu não pude reconhecer o teu valor, Jesus. Ah, Senhor, a tua palavra diz que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Diante de quem o Senhor é, diante da sua grandeza. Ah, Jesus, eu quero saber o que está no seu coração, Senhor. Revela a mim, Jesus, revela a nós, Senhor, o que está no seu coração, Senhor. E nos perdoa, Jesus, porque nós temos ignorado, a gente tem ficado tão frio diante do Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, nessa noite, por toda a independência do Senhor, Pai. Por toda a frieza, Senhor. Ah, Jesus, como a gente precisa do Senhor. Perdão, Jesus. Perdão, Senhor, porque não vemos o Senhor como o Senhor é. Ah, Jesus, nos perdoa, Pai. Nós dizemos que o Senhor é digno, mas nós não entregamos ao Senhor aquilo que só o Senhor merece, Senhor. O nosso coração, Senhor, tem ídolos, Senhor. Perdão, Jesus. Perdão por aquilo que tem roubado o teu lugar, Senhor. Quantas vezes, Deus, nós colocamos tantos ídolos, Senhor, nos nossos corações. Perdão, Jesus. Senhor, nessa noite nós nos arrependemos, Pai. E pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos dar o valor que o Senhor merece, nós queremos entregar ao Senhor o que é mais valioso para nós, Senhor. Ah, Jesus, a melhor parte,
Nós queremos a melhor parte, Senhor. E nada, 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 Senhor, vai nos tirar. Você é a melhor parte, Jesus. É esse lugar, Senhor, que a gente quer estar. Reconhecendo que o Senhor é a melhor parte. Em nome de Jesus. Estou para render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba-te, Senhor, meu perfume, minha